Boa noite a todos. Acho que a maioria já conhece. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tá. Então, primeiramente, pedir para que todos desliguem os celulares, eu coloco no modo avião, né? Para que não tenha interrupções durante a palestra. O importante é se concentrar na palestra, no momento que vocês adentram a casa espírita, vocês já estão sendo tratados, vocês já estão sendo atendidos pela espiritualidade amiga naquilo que vocês vieram buscar. Então é importante que vocês se conectam agora com a espiritualidade, pensem no que vocês vieram buscar aqui, para que a espiritualidade possa trabalhar em vocês e que vocês saiam daqui melhores do que quando aqui chegaram. Vamos então fechar os nossos olhos neste momento, para que possamos então nos conectarmos diretamente com o nosso Pai Maior, pedindo para que o Mestre Jesus coloque aqui toda a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, os nossos anjos guardiões, para que neste encontro, nesta noite, nós possamos encontrar aqui o que viemos buscar. Pedimos, Mestre amigo, que toda a espiritualidade amiga trabalhe a nosso favor, proteja os trabalhadores desta casa, para que as pessoas que aqui vieram buscar os seus acalentos, os seus ensinamentos, possam sair daqui melhores do que quando chegaram. Pedimos também, Mestre Jesus, para que no decorrer da semana o Senhor continue nos protegendo, nos amparando e nos guiando, para que os seus planos, os planos do Mestre Jesus, possam ser executados na nossa vida. Então, com a oração que o Mestre nos ensinou, abrimos os trabalhos desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. A palestra desta noite, então, ela tem como tema a lei de Deus. Nós vamos ver que a lei de Deus, ela é bem distinta das leis dos homens, né? Enquanto as leis dos homens, elas servem para disciplinar condutas do ser humano no dia a dia, as leis de Deus, elas servem para nos aproximarmos da divindade, da espiritualidade. A doutrina espírita, ela diz que a lei de Deus é a base para a nossa transformação moral e para o nosso aperfeiçoamento. É cumprindo as leis de Deus que nós vamos caminhar rumo à nossa evolução espiritual. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz em seu capítulo 1, não vim destruir a lei. Que lei seria essa que está escrito lá por Kardec, que Jesus não veio destruir? Essas palavras, não vim destruir a lei, ela se encontra também na Bíblia, né, no Evangelho, em Mateus, capítulo 5, versículo 17. E revela que Jesus não veio abolir aos mandamentos antigos, a todos os ensinamentos que até então eram conhecidos como as leis de Moisés. Mas Jesus veio para fazer cumprir esse verdadeiro ensinamento, para mostrar como seria cumprir a lei de Deus. Porque nós, homens, ainda não estamos preparados hoje para cumprir os ensinamentos de Deus em sua totalidade. Imagina na época lá dos discípulos, na época de Jesus, o quanto era difícil para as pessoas compreenderem essa lei de amor que Jesus
estava naquele momento na Terra encarnado para ensinar. Então, Kardec diz que a lei de Deus, ela está gravada na consciência de cada um de nós. E como a gente chega a esse conhecimento que a lei de Deus está gravada na nossa consciência? Porque Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, ela questionou aos espíritos. E a gente encontra lá na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Como que a gente vai encontrar a lei de Deus? E os espíritos, eles respondem, na consciência. Por que na consciência? Porque a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, elas estão dispostos em diversos locais. Está na Bíblia, está na doutrina espírita, está em outras doutrinas religiosas que tratam do amor de Deus para nós. Então, se nós seguirmos todos esses ensinamentos, nós estaremos cumprindo a lei de Deus. Mas se nós estivermos em desacordo com essa lei, nós estamos cometendo uma falta grave. E essa falta grave, por mais que às vezes nossos familiares, nossos amigos não conseguem perceber esta falta grave que estamos cometendo, Deus consegue nos avaliar desta forma. Porém, mesmo cometendo faltas graves, mesmo a gente não conseguindo cumprir a lei de Deus na sua totalidade, Deus não deixa de nos amar. Nós seremos sempre filhos de Deus. E para um pai, o filho é sempre um ser amoroso, um ser que necessita de perdão, que necessita de ensinamento, de recomeçar 1000 vezes se for necessário. Por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda, ou pela dor ou pelo amor. Se aprendermos pelo amor, certamente, além de ser muito mais fácil para nós, muito mais rápida a nossa evolução, teremos uma vida de forma mais leve, não uma vida tão sofrida quando a gente tem que aprender pela dor. Então, na época que Moisés ensinava pelas leis dele, Moisés tinha como que eu vou dizer assim, o pessoal que era daquela época eram tempos difíceis, digamos assim, né? Eram outros tempos. E a humanidade, ela precisava de revelações. Só que naquela época, as leis só eram cumpridas se Moisés dissesse, ou qualquer criador das leis na época, dissesse que aquilo era contrário a Deus. Aparentemente, parece que as leis só eram cumpridas se elas tivessem uma ofensa a Deus, porque senão era como se assim, a lei é de Moisés, então eu não sou obrigado a cumprir. Mas se Moisés dissesse que ele foi intuído por Deus e que na verdade ele foi sim intuído por Deus para criar as leis, então as leis tinham um valor um pouco maior e um cumprimento maior do que se ele dissesse que era uma invenção dele. Então Moisés trouxe a lei de justiça, que era a lei para disciplinar na época a conduta da sociedade daquela época, né, onde que as pessoas elas tinham pouco conhecimento, era um povo bastante rebelde, então precisava de conduta. Essa semana mesmo, fazendo um estudo do Espiritismo, eu ouvi lá que havia na época leis, inclusive, para não defecar em locais públicos ou nas praças públicas, né? E a gente hoje, se parar para pensar, uma lei dessas seria desnecessário para a nossa evolução, né, espiritual. Hoje a gente sabe que isso é errado, mas para aquela época, né, era o que tinha, né? Não era talvez tão errado assim fazer necessidades em locais públicos, então era necessário ter essas leis. Então Moisés trouxe a lei da justiça. E Jesus trouxe o quê? Jesus trouxe a lei do amor. Foi por meio de Jesus, por meio da vinda de Jesus Cristo,
que tudo que era não façais, né, não faça isso, não faça aquilo, começa a então ter uma outra conotação por Jesus, né? Que é o façais. Façais o bem, amai ao próximo, vivei em família, vivei em comunidade, vivei em fraternidade. E num terceiro passo, num terceiro momento, então, vem o Espiritismo. Que o que é a lei do Espiritismo, né? Que ele traz, então, a luz da razão e da imortalidade da alma, para compreender esse conjunto de leis em sua plenitude. Então, o Espiritismo ele não vem separar o que era a lei de Moisés e o que é a lei de Jesus Cristo, mas muito pelo contrário, ele vem para unir essas duas. Por quê? Porque Jesus ele veio mostrando como que tinha que viver as leis de Moisés. Foi o exemplo maior que a gente teve. E os 10 mandamentos que compõem a lei de justiça daquela época, elas foram sim criadas por Moisés, mas Moisés foi um grande legislador espiritual. Moisés, ele foi intuído para escrever aquelas leis. Então, Moisés foi inspirado por Deus e entregou ao povo hebreu os 10 mandamentos, que a gente encontra lá no Êxodo 20, né? Lá a gente encontra os 10 mandamentos, que representam o primeiro grande código moral da humanidade. Foi por meio dos 10 mandamentos que começaram, então, a compreender um pouco sobre a lei de amor. Mas essa lei de amor, ela só foi compreendida melhor quando Jesus veio à Terra e viveu essa lei de amor. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos, a gente consegue sintetizar esses 10 mandamentos em 2 grandes eixos. O primeiro eixo, ele compõe os 4 primeiros mandamentos. E a gente pode dividir esses 4 primeiros mandamentos com uma única frase, que é amar a Deus acima de tudo. Então, se a gente estiver amando a Deus, a gente vai estar em sintonia com Deus e vai estar amando o próximo. E o segundo eixo, ele contemplaria então os outros 6 mandamentos, que seria amar ao próximo como a si mesmo. Então, sintetizando, se a gente dividisse os 10 mandamentos em 2 partes, a gente teria que a primeira parte é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Tenho certeza que ninguém faria ao outro um mal se soubesse que esse mesmo mal poderia ser feito pelo outro a nós. Por quê? Porque a gente só consegue, talvez, avaliar que determinado ato, determinada conduta está errada, quando ela é aplicada para nós. Mas quando talvez a nossa ingenuidade ou na nossa ignorância a gente pratica um ato que desagrada o nosso irmão, a gente acha que ele é que está errado por se sentir ofendido. A gente não consegue compreender às vezes as nossas atitudes. Mas por quê? Porque a gente não está em sintonia com a lei de amor, com a lei de Deus. Moisés então falava para um povo rude e rebelde, e a sua lei era de temor e obediência. Imagina se hoje na nossa sociedade a gente vê tantas regras, né? Regras de trânsito, placas, leis. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais possui leis para disciplinar as condutas dos seres humanos. São leis públicas, para a administração pública, são leis civis para disciplinar as condutas entre as pessoas. E naquela época não tinha tantas leis como tem hoje, né? Principalmente como tem hoje no Brasil. Mas as leis que tinham, elas precisavam ser bastante rudes para que as pessoas pudessem obedecer, para que pudessem manter a harmonia em sociedade naquela época. Então, a lei de justiça, ela era baseada no temor de Deus e na disciplina moral, porque
como começavam as leis na época? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Eram leis que exigiam uma disciplina, uma conduta do ser humano. E essas orientações, ainda hoje, elas são bastante usadas na convivência da humanidade. Elas ainda são respeitadas, são leis lá da época antes de Cristo, mas que nos dias atuais elas se fazem muito presente e não estão desatualizadas. Mas Jesus então veio posteriormente e ele disse: não vim destruir a lei, mas para aperfeiçoá-la, mostrando que a verdadeira justiça deve nascer do coração e ser guiada pelo amor. Ou seja, Jesus não veio dizer que aquelas leis de Moisés estavam erradas, muito pelo contrário, porque Moisés, como a gente viu, ele foi inspirado pela divindade para fazer aquelas leis. Mas o que acontecia é que aquelas leis, elas não eram cumpridas com amor, elas eram cumpridas apenas por obediência, por não serem punidos. E Jesus veio mostrar a outra face da moeda, falar que a lei divina, ela carece de muito amor, que a gente precisa colocar amor em nossas atitudes. Sendo assim, a gente não precisa ficar obediente pelo temor, mas sim pelo amor. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec dedica um capítulo inteirinho onde ele fala a lei de justiça, amor e caridade. E vejam só, Kardec escreve a lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, não são 3 condutas, mas é apenas uma, a lei da justiça, do amor e da caridade. Por quê? Porque a gente precisa viver a justiça divina, a disciplina da justiça divina, viver o amor, e vivendo o amor a gente está praticando a caridade. Então é um único conjunto. Lá nesse capítulo nós aprendemos que amar ao próximo é fazer a ele tudo o que gostaríamos que fizesse conosco. É aquilo que eu falei, que muitas vezes a gente só tem noção que está errado quando o outro faz para nós, mas não quando nós fizemos algo de errado para o outro, né? Então por isso que é mais fácil reclamar do que admitir os nossos erros, né? Porque a gente tem um hábito de sempre se fazer de vítima para não precisar melhorar, para não precisar criar uma mudança interior, porque a gente sabe que toda mudança interior e toda mudança, né, de qualquer cenário, de qualquer situação, ela causa um certo desconforto. A gente tem que sair de uma zona de conforto para uma zona, às vezes, de combate, de combater vícios, de melhorar os nossos vícios e fortalecer as nossas virtudes. Então, a lei de amor é a primeira e a mais importante lei divina, segundo Kardec. Enquanto a lei mosaica nos ensinava o dever, o Cristo nos revelou o sentimento. E teve uma palestra que eu falei aqui em relação ao sentimento. Quem estava presente vai lembrar, mas quem não assistiu a palestra pode entrar no canal do centro, né, que as palestras ficam gravadas. O amor, quando ele vem do sentimento, é porque ele vem do coração. Somente a gente consegue falar em amor, em sentimento, se é uma atitude que vem espontaneamente do coração, não é uma atitude que a gente faz para agradar alguém. Não é uma atitude que a gente faz porque a gente quer fazer, entendeu? A gente faz porque a gente se sente bem fazendo aquilo, é um sentimento, e o sentimento ele vem do coração e ele está gravado também no nosso espírito. Então Jesus transformou o mandamento não farás em fazer o bem. Passou-se a falar menos não fazer, e Jesus começou a mostrar o que deveria ser feito, né? Fazer o bem, fazer a caridade, perdoar, sempre frases afirmativas. Então Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração
e ao próximo como a ti mesmo. Esse foi um maior ensinamento de Jesus e o maior objetivo também de Deus na Terra, que era mostrar o amor, mostrar que o ser humano ele pode sim ser lapidado, transformado e melhorado, mas não pela obediência das leis, pela imposição das leis, mas pelo amor que ele vai desenvolver dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio sentimento. E Jesus ainda disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Pensam, Moisés não teria capacidade, talvez na época, de conquistar as pessoas se ele falasse amai os vossos inimigos. Porque naquela época era, como a gente viu, uma época de bastante rebeldia, então era sempre feito leis que pudessem disciplinar de forma a não haver uma guerra, não haver um confronto. Então imagina se Moisés falasse para amar os vossos inimigos. Ele nunca conseguiria conquistar o povo da época. Então a justiça sem amor é uma justiça fria, mas com amor essa justiça se transforma em caridade. E para se transformar em caridade, então tem que ser um ato que ela vem do sentimento, que ela vem espontâneo do coração, sem ser um negócio forçado. Quando alguém, por exemplo, fala mal da gente ou às vezes até nos agride, o primeiro intuito é sempre da gente revidar, é sempre da gente querer mostrar para outra pessoa que ela está errada e a gente está certo. Só que, na verdade, a lei de amor, ela fala que a gente deve ter condutas diferentes. Pela lei do amor, a gente tem que responder com calma, fazer a pessoa entender que ela está errada, mas nós também precisamos compreender que esse irmão que nos ofendeu, ele está num processo de evolução exatamente igual ao nosso, ou talvez até inferior. Então a gente tem que entender que aquela conduta dele é porque ainda ele não compreendeu a lei de amor, é porque ele ainda está no estágio evolutivo que não consegue distinguir ainda talvez o bem e o mal, ou compreender que aquela atitude causa um problema para a vida da pessoa. Então é essa vivência que o Evangelho quer nos mostrar na prática, que quando a gente é ofendido, quando a gente é confrontado, que a gente deva sim serenar, ouvir. Às vezes a gente precisa só calar, não precisa nem responder, porque o que está errado às vezes não precisa nem ser confrontado, né? Com o próprio tempo, a própria pessoa às vezes percebe que aquilo é errado. E com a vinda de Jesus. Então, a segunda parte de toda essa lei divina é a vinda de Jesus. Jesus é a lei de Deus personificada. Deus colocou tudo que ele poderia colocar de bom numa pessoa em Jesus Cristo, para que ele pudesse mostrar para nós como que é o amor em ação, como que é desenvolver, como é praticar o amor no dia a dia. Então Jesus Cristo é o modelo e guia que a humanidade teve como um espírito mais evoluído que a Terra já pôde ter. E ele não apenas ensinou a lei, mas ele viveu a lei de Deus em cada ato que ele praticou e viveu na Terra. Ele foi um grande exemplo. Deus colocou Jesus para mostrar como seria a perfeição da humanidade se todos pudessem ter a conduta de Jesus Cristo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 625, a gente encontra a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejam que Kardec não perguntou qual a pessoa, qual o ser humano, qual o objeto. Ele perguntou qual o tipo mais perfeito. E a resposta dos espíritos foi
Jesus Cristo. Por quê? Porque Kardec talvez tinha dúvida se Jesus Cristo seria, ou então se para os espíritos teria outra divindade mais perfeita, um modelo mais perfeito do que Jesus Cristo que nós devêssemos seguir. Mas a espiritualidade nos confirmou que Jesus Cristo foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Então Jesus nos mostrou que o reino de Deus começa dentro de nós, quando nós vivemos o verdadeiro amor, quando nós vivemos o perdão, quando nós vivemos a bondade e a compaixão. Foi isso que Jesus viveu. Jesus foi o maior exemplo de amor, foi o ser humano que mais perdoou na Terra, foi o ser humano que mais tinha bondade em seu coração e compaixão, porque porque Jesus curou, Jesus conversou, Jesus ensinou. E mais nenhum momento a gente encontra nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos espíritos, que Deus causou confusão, que Deus brigou com alguém. Então, Ele nos curou, nos perdoou, nos ensinou que o amor é o caminho mais curto para Deus. Quanto mais nós praticarmos essas virtudes, a virtude do amor, do perdão, da bondade, da compaixão, mais nós estamos no caminho que Deus quer que nós estejamos. Mais nós estaremos cumprindo o nosso propósito aqui na Terra para a nossa evolução espiritual. Então, a vida de Jesus Cristo, ela foi uma vida vivida para mostrar tudo junto, o amor, a justiça e a caridade. E por isso que lá em João, no capítulo 13, versículo 35, nós encontramos a seguinte passagem: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o que Deus quer é que nós praticamos esse amor que Ele veio ensinar, não somente com Deus, né? Porque Deus a gente tem que amar, dormir e acordar amando a Deus. Mas nós precisamos praticar esse amor ensinado por Jesus Cristo justamente nos nossos laços familiares, nossos laços da sociedade, em tudo que a gente faz no dia a dia. E o Espiritismo, então, né? A gente viu as leis de Moisés, a vinda de Jesus Cristo e o Espiritismo. O que seria o Espiritismo, então, dentro das leis divinas? Bem, o Espiritismo, então, ela é a terceira revelação de Deus que a gente encontra. Kardec nos ensina que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Lá em João, capítulo 11, a gente encontra o seguinte dizer: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse seria a vinda do Espiritismo, com toda a sua codificação, mas que ela não veio para substituir o Evangelho, ela veio para explicar o Evangelho na sua essência, porque muitas vezes, pelo palavreado, pela cultura da época, a gente não consegue compreender o Evangelho na profundidade que ele deveria ser compreendido. Mas o Espiritismo, ele veio para nos ajudar a compreender. Então, mostre que a lei divina ela é eterna, imutável e universal, regendo tanto o mundo material quanto o espiritual. É para isso que o Espiritismo veio. Ele veio para esclarecer essas situações que muitas vezes a gente não compreende quando a gente simplesmente lê o Evangelho. Um exemplo muito grande que a gente tem é quando
a gente espalha então uma energia de amor. Quando a gente faz, por exemplo, um bem para a pessoa, se a gente compreender os ensinamentos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender que aquele bem ele retorna, que é o chamado causa e efeito, né? Se você faz o bem, você recebe o bem. Agora, se você espalha, se você age com egoísmo, se você está em desequilíbrio, você vai ter um aprendizado de correção. E essa causa e efeito, ela vai voltar como se fosse uma prova, como uma prova de vida para você se melhorar, para você compreender que aquilo está errado. Então, cada um de nós devemos avaliar as nossas atitudes para ver o que a gente está plantando. Se estamos plantando sementes do bem e do amor ou se estamos plantando sementes de maldade e com isso a gente vai sofrer as consequências posteriormente. Concluindo então, para fechar, a gente viu então que as leis de Deus, elas iniciaram lá com Moisés, que criou os 10 mandamentos, e aonde a maioria dos mandamentos era não furtarás, não roubarás, não matarás, né? Era com o intuito de uma obediência. Aí veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio personificado no grande amor de Deus para conosco, o grande amor de Deus para com a humanidade. Então Jesus foi enviado para viver à prática a lei do amor e caridade. Kardec resume que a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, aquilo que Jesus pregou depois das leis de Moisés, o Espiritismo ele veio para confirmar. Ele veio para confirmar as leis de Moisés, mas principalmente as leis de Jesus, para confirmar o amor da divindade que Jesus praticou na Terra. Se seguirmos essa lei de amor, estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós. O que seria esse reino de Deus dentro de nós? Seria um reino de paz, de luz e de fraternidade. E se nós carregarmos essa benevolência, essa paz interior, essa fraternidade interior, dessa forma nós conseguimos transmitir isso ao outro, porque a gente só consegue oferecer ao outro e dar ao outro aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, se a gente carrega amor, união, fraternidade e prosperidade, é isso que a gente vai proporcionar aos nossos irmãos. Senão, a gente vai estar propagando a discórdia, ao invés de trazer a paz, vai trazer os infortúnios. Então, recordamos as palavras do Mestre: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, a gente só consegue amar a Deus se a gente amar os mandamentos. E a gente só consegue cumprir os mandamentos, amar os mandamentos, se a gente cumprir e amar a Deus. Ou seja, não tem como viver uma coisa e não viver a outra. As coisas estão interligadas. Então, se Moisés criou os mandamentos, se Jesus Cristo ao passar na terra cumpriu esses mandamentos e mostrou como que a gente deve amar, como a gente deve curar, como a gente deve cuidar, como a gente deve espalhar amor, a gente está vivendo os mandamentos de Moisés. E o Espiritismo vai dizer mais: se nós estamos vivendo os mandamentos e nós estamos vivendo esse amor de Jesus, que Jesus nos ensinou, nós estamos praticando a lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, o Espiritismo ele veio para juntar tudo isso e esclarecer como a gente precisa viver o nosso dia a dia. Mas como então viver? Como que a gente pode viver melhor essa lei de amor, justiça e caridade no dia a dia? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente tem muitos infortúnios, a gente encontra muitos percalços, a gente encontra muitas pessoas que estão no nosso caminho muitas vezes para nos testar, para testar nossa paciência ou então para exercermos a nossa paciência, que é isso que Deus quer.
Mas o que o Espiritismo ele diz? Seja persistente, seja perseverante, vá em frente, viva o amor. Lembra que todo ato que você fizer, se você fizer com amor, você estará vivendo os ensinamentos de Cristo. Então, viver um ato de amor é quando alguém nos ofende, não ir lá e brigar com ela, mas dizer, olha, eu compreendo, talvez hoje você não estava num bom momento, mas eu te perdoo, tudo bem, vamos continuar sendo amigos, vamos continuar sendo bons colegas. Então, o Espiritismo diz que a gente vai estar praticando, né, essa lei de amor, justiça e caridade, quando a gente oferecer uma palavra que consola, quando a gente praticar o perdão que liberta, mas aquele perdão verdadeiro, que liberta mesmo, não aquele perdão que fica toda hora nos machucando, quando a gente faz um gesto que ajuda, que a gente muitas vezes chama de caridade, mas a caridade ela tem múltiplas facetas, né? A caridade ela pode ser feita de diversos gestos. E quando a gente propaga uma fé que ilumina, quando a gente vai lá e mostra que a gente é um seguidor de Jesus Cristo, que a gente fala assim, eu estou fazendo isso porque eu acredito em Deus, eu acredito no amor de Jesus, eu acredito que Jesus veio e sofreu o que sofreu aqui na Terra para nos ensinar o amor e não para nos ensinar a desobediência. Então, a gente precisa sempre estar vivendo os ensinamentos. Então, se nós vivermos a lei de amor, nós estaremos sempre num caminho correto, num caminho iluminado por Deus, rumo à nossa evolução espiritual, que é isso, na verdade, que Deus quer, que a gente consiga evoluir pelo amor e não pela dor. Viver como Jesus viveu. Jesus viveu por amor e não pela dor. Obviamente, no final, o que ele mais teve foi a dor, mas essa dor foi das pessoas que praticaram a ele, não dele para com as pessoas, tá? Então, vamos agora fechar os nossos olhos e pedir para que a espiritualidade amiga adentre em nossos corações, nos ilumine, nos fortaleça, para que nós possamos cumprir aqui na Terra o plano espiritual criado por Deus para cada um de nós, para que nós possamos viver o verdadeiro amor de Deus, para que possamos perdoar mais, amar mais e deixar as discórdias de lado cada vez mais. Pedimos, Mestre amigo, que o Senhor nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos console nos momentos de fragilidade, mas que nos dê persistência para sempre caminharmos no caminho do bem, no caminho da luz, no caminho proposto por Ti, Senhor. Muito obrigada pelos ensinamentos desta noite, Senhor Jesus. Pedimos para que todos que por aqui passaram, encarnados ou desencarnados, tenham uma semana abençoada, uma semana protegida e sempre com o amparo da espiritualidade e do Mestre Jesus. Por isso, então, rezamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.